Todos nós ouvimos vozes, todos os dias. Ouvimos pessoas, ouvimos conselhos, ouvimos opiniões. Muitas vozes falam, gritam à nossa volta. Qual é a voz que tu acreditas, que tu crês, que tu dás crédito? Qual é a voz que tu obedeces? Porque fracasso ou sucesso está intimamente ligado à voz que nós decidimos obedecer. Davi aprendeu a ouvir a voz correta. Ele aprendeu a crer na voz correta. Ele aprendeu a obedecer à voz correta, à voz de Deus. A primeira voz que Davi ouviu foi a voz do seu irmão mais velho, Eliabe. Davi ouviu aquilo e ele ficou como que irado. Quem é que é este incircunciso para afrontar os exércitos de Deus? O que é que o Eliabe fez? O humilhou publicamente e o diminuiu. Davi ouviu a voz da rejeição. A voz de Eliabe é a voz da rejeição e nós na vida já ouvimos essa voz, já enfrentámos a rejeição. Davi apenas ignorou aquela voz, não deu crédito àquela voz, ele continuou focado naquilo que estava a fazer. Tão importante como ouvir a voz de Deus é ignorar a voz do inimigo. É ignorar a voz da rejeição. A voz de Deus nunca vai contradizer a palavra de Deus. A voz do inimigo sempre vai trazer confusão. A voz de Deus sempre traz direção. A voz do inimigo sempre vai trazer condenação à tua vida. A voz de Deus sempre vai trazer afirmação. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O teu inimigo, ele conhece o teu nome, mas ele vai sempre te chamar pelo teu pecado. Deus conhece o teu pecado, mas ele te chama sempre pelo teu nome. A voz do inimigo, ele vai sempre assinalar o teu passado. A voz de Deus, ele vai sempre apontar para o futuro, que a boa obra que ele começou em ti, ele a terminará para a sua glória. A voz do inimigo sempre vai apontar para os problemas. A voz de Deus sempre vai apontar para o teu potencial. A voz do inimigo sempre vai dizer que os teus melhores dias já passaram e tu estás em decadência. A voz de Deus vai sempre dizer que o melhor ele está por vir. A voz de Deus sempre vai trazer esperança, sempre vai trazer ânimo, fé, para nós continuarmos em frente. A voz de Deus sempre, ela está em sintonia com a palavra de Deus. A segunda voz foi a voz de Saul, o rei. Existe uma voz que constantemente nos está a dizer o seguinte: se queremos ter êxito, se queremos ter vitória, se queremos ter sucesso na vida, nós temos que pensar, falar e agir como o A, ou como o B, ou como o C. Tu tens que ser uma cópia deles se tu queres prosperar. E essa é a voz da comparação. Queres vencer o gigante? Então faz desta maneira. Queres ter vitória na vida? Então faz desta maneira. Davi nem sequer conseguia andar e ele teve que ser ele mesmo, crendo que Deus está com ele. E esta é a lição para nós. Nós devemos ser nós mesmos. Nós aprendemos com todos, mas não podemos vencer os nossos gigantes com a armadura dos outros. Não podemos vencer as nossas batalhas sendo os outros. Não podemos ter sucesso na vida se querendo ser uma cópia do A, do B ou do C. A unção de Deus não está sobre a cópia. A unção de Deus está sobre o original. O poder de Deus não está sobre a cópia, está sobre a tua vida. Sê tu próprio, sê tu mesmo e faz como Davi. Ouve a voz correta, acredita na voz correta, que se Deus é contigo, então tu vais cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Não insultes a Deus querendo ser alguém que Deus não te chamou para ser. Não temos que nos comparar. A comparação só nos leva a um lugar, à competição.
Nós somos originais, nós somos únicos. Tu és especial. Deus tem um propósito para a tua vida. A terceira voz que Davi ouviu foi a voz do Golias. A voz de Golias é a voz do medo. O Golias sempre nos quer intimidar. Encher o nosso coração de medo e de insegurança. Foi assim que Golias paralisou todo um exército. O problema não é ter medo. O medo faz parte da vida. O problema é quando o medo se transforma em terror, vai nos paralisar. E o diabo nos quer paralisar. Ezequias tinha encorajado o povo. Com ele está o braço da carne, connosco está o braço do nosso Deus. E a estratégia de Senaqueribe foi esta: ameaçar, para amedrontá-los, com o intuito de conquistar a cidade. O que é que o diabo quer fazer? Nos amedrontar, com o intuito de nos roubar aquilo que Deus tem para nós. Se nós não dermos ouvidos ao inimigo, ele não nos pode paralisar. A grande diferença entre Davi e o povo de Israel é que Davi não deu ouvidos ao inimigo. Davi não ficou em silêncio. Davi respondeu ao gigante. Cada mentira que o diabo traz à nossa cabeça, há uma promessa de Deus para combater essa mentira. Davi fala com ousadia ao gigante. Muitas vezes passamos muito tempo a ouvir os gigantes e não falamos nada. Jesus diz para nós falarmos à montanha. Falarmos o quê? A palavra de Deus, a promessa de Deus. Onde é que está o nosso foco? Está em Deus e não no problema. Nós não fomos chamados para divulgar aquilo que os gigantes estão a falar. Nós fomos chamados para louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor, amar ao Senhor e gritar bem alto as promessas de Deus. Ouvir bem essas promessas, dar crédito a essas promessas e acreditar nelas e obedecer a elas, porque são elas que nos vão levar mais e mais à frente. Davi ouviu a voz de Deus. Por isso ele profetizou a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós nos tornamos a voz de Deus para as outras pessoas. Davi tornou-se a voz de Deus para o rei Saul. Há uma voz, há uma igreja que a voz não se pode calar, que é a voz da esperança, que é a voz do ânimo, é a voz de Deus para a nossa terra, para a nossa cidade. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos um povo abençoado, nós somos um povo eleito, nós somos o povo de Deus.